Olá, paz do Senhor, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor John Heverton. Hoje nós estamos aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus Dynamis, na cidade de Sumaré. E nós estávamos aqui meditando num texto que eu gostaria de compartilhar convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 59 a seguir. É o texto que nós iremos meditar nesse dia de hoje. O texto diz assim, de Lucas capítulo de número 9 e o versículo de número 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Eu quero orar com você antes de nós começarmos a meditar nesse contexto, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nesta tarde de terça-feira, eu quero glorificar ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui, através desta live, para compartilhar algumas verdades inseridas dentro desse contexto que o Senhor colocou em meu coração. Eu espero ser benéfico, eu espero de alguma forma poder auxiliar e ajudar aqueles que através desta live, Senhor, serão edificados, amadurecidos, moldados para toda a boa obra do Senhor. Que o Senhor alcance os corações, que o Senhor leve esperança, que o Senhor desperte dons, ministérios que talvez estejam parados, dadas as circunstâncias em que nós estamos vivendo em nosso país. Que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Seu nome. Bem, queridos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido por aqueles que amam a inerrante e infalível palavra de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós estamos diante de um texto um tanto complexo, para alguns, é claro, quando a afirmativa do texto que lemos diz: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. E a pergunta que não quer se calar é: o que Jesus quis dizer com deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos? Primeiro, que dessa expressão dita por Jesus, ela também está registrada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, né? Ela corrobora nos sinóticos também, Mateus, Marcos e Lucas, né? E aqui em Lucas 9 nós vemos a primeira coisa que devemos observar atentamente, é que Jesus está colocando à prova alguns de seus discípulos, né, que desejavam segui-lo. E é interessante nós notarmos que Jesus, ele vai fazer uma afirmativa aqui para nós bastante interessante: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Então Jesus está colocando o quê? Está colocando aqueles que estavam seguindo a sua pessoa à prova, com o intuito de lhes testá-los, com o intuito de saber o que estava em seu coração, quais os interesses, né, que permeavam as suas mentes. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus nunca foi de enganar, né, as pessoas e prometer moleza para elas. Jesus nunca fez promessa de uma vida fácil, de uma vida tranquila. Pelo contrário, quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 16 e versículo 33, Jesus afirmou enfaticamente que no mundo nós teríamos ou passaríamos por aflições, mas mediante essas aflições que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E obviamente que o mesmo vencendo, nós em perseverança, com a graça que nos fora outorgada, iremos vencer também mediante a fé os obstáculos impostos pela vida. Então Jesus nunca prometeu moleza no ministério. Jesus sempre falou das muitas dificuldades. Também Jesus nunca omitiu o nível de comprometimento que era exigido para segui-lo. Porque não é de qualquer maneira servir a Jesus, não é de qualquer maneira seguir a Jesus. Há desafios que vão ser impostos para nós. Tanto que a Bíblia diz
na primeira epístola do apóstolo São Paulo, salva a minha memória, capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, ou piamente, eles sofrerão perseguição ou padecerão perseguição. Então Jesus não fala para a gente que é fácil, Jesus diz que há dificuldades em servi-los, e nós vemos assim que Jesus ele vai exigir muito de nós para o seguir. Assim ele chega a dizer ao escriba que está empolgado nesse contexto, porque Jesus está se direcionando a um doutor da lei, a um escriba, que era alguém que copiava a lei de Deus, que muito entendia e interpretava. E ele estava super empolgado, ele queria seguir a Jesus, né? Mas para seguir, Jesus vai colocar alguns obstáculos, como eu falei aqui. Tanto que Jesus vai dizer assim: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós vemos aqui Jesus falando da dificuldade do reino. Muito se pregou que Jesus não tinha onde morar, que Jesus não tinha onde dormir, mas na verdade o versículo, desse texto em questão mostra para nós a dificuldade que é em servir a Jesus, em seguir a Jesus. No texto não temos a resposta desse escriba e nem a afirmação se ele permaneceu com Jesus depois desta dura palavra de Cristo. Tá? Nós não temos essa resposta nos evangelhos, nós não temos essas respostas por meio dos apóstolos em suas epístolas universais. Esse texto se restringe somente a esse assunto, a esse contexto aqui. E é interessante nós notarmos que Jesus vai falar para ele: é difícil me seguir. Não é difícil servir a Jesus, não é fácil servir a Jesus. O que nós precisamos entender é que a obra de Jesus, ela envolve rejeição, ela envolve sofrimento. Como seus seguidores, nós não devemos esperar outra coisa. Tá? A obra de Jesus envolve todas essas coisas. A prova disso é que nós olhamos para Mateus capítulo de número 5, na minha memória, e o versículo de número 11 e 12, nós vamos ter a elucidação dessa verdade. Tá? Eu não vou pregar como itinerante hoje, eu estou aqui mais para fazer uma reflexão com vocês. E em Mateus 5, 11 e 12, Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Então não há facilidades para quem quer servir a Jesus. Jesus estava falando das múltiplas dificuldades, quando ele fala que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. É interessante nós destacarmos aqui também que quem quiser ser discípulo, de Jesus, experimentará sofrimentos. Não somente isso, não devemos nos iludir. Não há cristianismo sem sofrimento, sem cruz e sem arrependimento e sem mortificação. As pessoas parecem que não entendem isso. As pessoas estão vivendo um evangelho de facilidades, um evangelho que venha como você está, fique como você quiser. Jesus não se preocupa com isso, ou Jesus não se preocupa com aquilo. E as pessoas, na verdade, elas estão se limitando, se impedindo a si próprias de darem sequência e continuidade àquilo que Cristo iniciou há 2100 anos atrás. Então Jesus está falando com pessoas as quais estavam o seguindo, não são incrédulos, não são pessoas que não têm conhecimento da verdade. Jesus está falando para um escriba que agora quer segui-lo, e Jesus está falando das dificuldades que existiriam para o servir, para o seguir, tá bom? E é interessante nós notarmos essas verdades aqui dentro desse contexto, tá? Após esse escriba, outro rapaz vai surgir nesse contexto aqui, tá bom? Já era um discípulo, coloca como que uma condição diante do chamado de Jesus. Percebam que esse agora rapaz, ele vai tentar condicionar a sua própria chamada. Ele vai colocar condições ao chamado, de Jesus. E Jesus vai dizer ao outro, Jesus disse ao outro: segue-me. E ele, porém, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Quer dizer, ele está colocando situações pelas quais ele queria servir a Jesus. Na verdade, para alguns estudiosos, esse rapaz que está pedindo para sepultar o seu pai, não é uma verdade, porque na lei levítica prescrevia que se o pai estivesse de fato falecido,
o filho não poderia estar ausente de casa, ele precisava estar ali para cumprir os preceitos da lei mosaica. Na verdade, era simplesmente uma desculpa que ele estava dando. Ele queria esperar que o seu pai envelhecesse, ele deixasse tudo organizado para, após a morte e o falecimento real de seu pai, ele pudesse seguir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Elas estão preocupadas em cuidar dos seus afazeres, em ser um bom funcionário, em ser um bom filho, em ser um bom marido, em ser um bom pai, e dentre outras muitas circunstâncias, deixando a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em último lugar. Então você precisa entender que não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem sofrimento, não existe evangelho sem uma mortificação total da sua vontade, para viver a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que ele não vivia mais ele, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículo 20 ou 21, salva a minha memória. Então o apóstolo Paulo não vivia mais para a sua própria vontade, mais para o seu próprio querer, mas ele estava vivendo unicamente, exclusivamente, para realizar os desejos daquele que o arregimentou para uma grande e excelentíssima obra. Mas eu quero continuar aqui no raciocínio com vocês, falando acerca desse discípulo que Jesus vai chamá-lo, desse discípulo que Jesus vai comissioná-lo. E é interessante notar que é pouco provável que o pai desse discípulo então estivesse morto, tá? Como nós estamos falando aqui, porque se ele estivesse morto, ele teria que estar lá, tá bom? E se ele estivesse longe da sua casa, né, é fato que a espera de uma espécie de autorização para ir sepultar o seu pai. Ele estava esperando que Jesus desse a ele essa autorização. Se de fato o pai estivesse morto, quando ele coloca essa condição para Jesus de que ele quer sepultar o seu pai, ele está colocando a condição, esperando talvez que Jesus desse a ele essa autorização, dizendo, vai, pode sepultar o seu pai. Mas não é essa a resposta que Jesus vai dar para ele, e não é essa a resposta que Jesus também vai nos dar, né? Pelo contrário, o mais provável aqui é que Jesus... o mais provável aqui é que esse discípulo estivesse, né, querendo essa autorização para cuidar do seu pai até que ele viesse morrer, né? Cuidar dos familiares mais velhos, nessa ocasião aqui, dentro da cultura judaica, era algo muito forte, tá bom? Era algo muito forte mesmo, porque os judeus são muito unidos. Assim, esse rapaz, ele não estaria pedindo nada mais, nada menos para Jesus do que ficar até que o seu pai viesse falecer de verdade. Porém, a resposta de Jesus, ela foge a uma resposta comum, a uma resposta habitual e uma resposta que o rapaz esperava ter ou obter de Jesus. Pelo contrário, Jesus insistiu. Jesus vai dizer, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Talvez ao nosso ver, Jesus está sendo, né, indiferente, Jesus está sendo duro, mas na verdade não. O que Jesus está fazendo? Priorizando o reino de Deus. Inclusive, queridos, se faz necessário relembrarmos que Jesus nunca veio na terra para fazer a sua própria vontade, para fazer o seu próprio querer. Jesus foi enviado à terra para cumprir o propósito do Pai, para fazer a vontade do Pai. E ele deixa isso claro nos evangelhos, em muitos acontecimentos, né, ao longo dos milagres que ele realizou nessa vida, quando esteve aqui na terra, que ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai. Alguns podem taxar Jesus de desumano, dizendo, olha, Jesus parece ter sido desumano. Vamos acreditar, vamos pensar, e eu vou desenvolver esse raciocínio com vocês ao longo da mensagem, que o pai estivesse morto. Jesus parece ser desumano com ele, porque ele está com o pai morto dentro de casa e não pode sepultá-lo. Que difícil, né? Mas não era o caso, eu já disse para vocês, culturalmente, se o pai estivesse morto, de fato ele teria que estar lá. Mas nós vamos desenrolar essa ideia. Então Jesus parece ser desumano, considerando a dureza de sua declaração. Porém, Jesus não tinha o costume de ser desumano, tá bom? E nem seria, porque Jesus ele veio para cuidar dos doentes, para cuidar dos necessitados, para dar vida e vida com abundância. Jesus não podia ver uma pessoa sofrendo e não intervir naquela situação, e não auxiliar naquela situação. Pelo contrário, Jesus sempre mostrou-se disposto a auxiliar, a ajudar, a beneficiar a quem quer que seja.
Até mesmo aqueles que, por vezes, não pediram para que ele realizasse o milagre. A prova disso é João capítulo de número 5, eu já causei muitos problemas com esse capítulo aí, só abrindo um parênteses para a gente falar que Jesus não estava sendo desumano ao dizer a esse seguidor, a esse seu discípulo, que era necessário que ele deixasse o seu pai ali e o seguisse, né? Deixar que os mortos sepultassem os seus mortos. Não. Então eu abro esse parênteses só para a gente entender. Quando a gente olha o Evangelho de João, né, Jesus olha para aquele rapaz que está ali há 38 anos e diz para ele assim: você quer ser curado? A resposta dele é ambígua, nem sim e nem não. A resposta dele deveria de ser precisa: olha, eu não quero, não, eu quero. De fato ele está ali porque ele quer ser curado, mas quando ele se vê diante de Jesus e diante da pergunta de Jesus, ele se mostra indisposto a responder, e ele prefere reviver as frustrações do abandono. Eu não sei se você já ouviu isso em uma outra mensagem, em alguém pregando. Na verdade, ao que tudo indica dentro do próprio contexto, não é uma afirmativa clara, mas o contexto pode sugerir essa ideia de afirmação, de que ele estava ali por consequência de um de seus pecados. Não era como alguns pregadores dizem, de Gideões, e outros pregadores amigos meus já replicaram em cima do altar, que ele foi abandonado pelos pais, porque ele tinha uma certa deficiência, que isso era cultura em Israel, porque se durante um ano a deficiência não viesse ser aniquilada e a pessoa não voltasse ao normal, ele era abandonado como sinal de vergonha. Não é nada disso. Jesus parece afirmar no contexto que ele tinha um desvio de caráter, mas isso não é assunto para essa situação. A verdade é que Jesus queria curá-lo e ele prefere viver as frustrações do passado, como muitas outras pessoas querem, né? Ah, mas fulano não me ajudou, fulano não me estendeu a mão. Percebam que ao ter a oportunidade de ser curado, ele reclama pelas pessoas que lhe viraram as costas, seja os seus pais, seja a sua parentela, seja os seus amigos, porque ele estava naquela condição há 38 anos, aguardando que a água viesse a ser agitada e alguém pudesse colocá-lo dentro daquele tanque. E ele não obteve resposta. Quando ele está diante do autor da vida, quando ele está diante de alguém que tem o poder para resolver o seu problema, ele agora prefere demonstrar todo o seu sofrimento, toda a sua amargura. E assim é muitas pessoas, né? Em vez de viver a sua vida e aproveitar a oportunidade que está sendo lhe oferecida, e ele poderia dizer: sim, Senhor, eu quero ser curado, ele prefere dizer assim: não tem quem me coloca, não tem quem me ajuda. E assim muitas pessoas acabam acarretando dor e sofrimento ao longo da sua vida. Dadas essas explicações, queridos, porque não é esse o texto e nem o contexto que nós estamos tratando, eu só abri um parênteses para reafirmar que Jesus não foi desumano ao afirmar àquele seu discípulo que ele deveria de permitir que os mortos sepultassem os seus mortos. Jesus não está se mostrando indiferente, Jesus não está demonstrando que ele não ama o próximo, muito pelo contrário. Jesus estava priorizando a vontade do Pai, Jesus estava priorizando o reino de Deus, tá? Cuidar dos familiares, então, era algo comum naquela época e era necessário na cultura judaica, tá bom? Porém, a resposta de Jesus, ela foge, tá? Aquilo que era comum de ser esperado, e Jesus insiste: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus tratava com as pessoas dizendo-lhes exatamente o que elas precisavam ouvir. O que me alegra em Jesus é que ele não faz arrodeios. Eu vou abrir um paralelo só para vocês poderem entender. Por exemplo, o nosso presidente. O nosso presidente, embora ele tenha tido o voto da maioria da população brasileira, para muitos ele é ignorante, ele é indelicado, ele usa uma expressão vernáculo de maneira grosseira. Por quê? Porque ele é um cara direto. Na verdade, todos aqueles que são políticos o fazem, mas fazem de maneira cordata, de maneira ponderada, de maneira a usar um vernáculo mais acurado. E o nosso presidente, ele é um vernáculo chula, ele é curto e grosso. E muitas vezes esse tipo de atitude causa uma certa reação de constrangimento por parte daqueles que a recebem. E Jesus é exatamente assim. Quando eu olho para esse texto, Jesus olha para aquele rapaz que está usando uma desculpa: o pai não está morto, tá? Lembrando que a lei obrigava que ele estivesse dentro de casa se o pai de fato estivesse morto. Mateus capítulo de número 8, versículo 18 ao 22.
e Jesus olha para ele e diz: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos, parece ser duro demais para ouvir. Mas Jesus era assim, ele era direto naquilo que ele queria. E Jesus fez exatamente o que precisava fazer para que ele entendesse qual era o real propósito que Jesus estava querendo transparecer. Jesus foi assim com o jovem rico, Jesus foi imparcial, né? Quando ele falou com o jovem rico, Jesus foi duro, porque viu em seu coração que o Deus dele eram as riquezas, né? Jesus falou: vende tudo que você tem e dê aos mortos. É duro. O rapaz vem, diz que segue os mandamentos desde a sua infância. Ele vem até Jesus querendo seguir a Jesus, mas na verdade ele tinha um outro Deus no coração dele. E Jesus foi imparcial. Jesus falou que ele precisava tirar o Deus do dinheiro do coração dele. Não é pecado ser rico, mas Jesus sabia que a riqueza para ele estava em primeiro lugar. E por isso ele não quis se dispor a servir a Jesus. Ele até disse que queria, mas ele não estava disposto a pagar o preço, como nós lemos aqui no contexto de Lucas, que acabamos de ler, do capítulo 9, do versículo 59 em diante, quando Jesus fala de que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Torna a dizer, não significa que Jesus não tivesse um lar, tá? É muito provável que Jesus morasse em Cafarnaum. É muito provável que a casa aonde foi destelhado, para alguns, pode ser de Jesus ou pode ser do apóstolo Pedro, aonde ele se encontrava ali repousando. Eu não quero entrar nesse mérito, não é o propósito da minha mensagem nesta manhã, da minha reflexão com vocês. Mas o propósito aqui é estimular em você o desejo de fazer a obra de Deus, é demonstrar para você a complexidade que é servir ao reino de Deus. Há muitas pessoas fazendo a obra de Deus por interesses sórdidos, por ambição, por torpe ganância, há muitos, mas também há muitas pessoas sérias, muitas pessoas comprometidas, muitas pessoas que se doam, às vezes chegam a tirar do seu próprio bolso, da sua própria boca, e é justamente isso que esse contexto vai tratar. Jesus espera que nós compreendamos que ao servi-lo, não vai ser um mar de rosas, não vai ser tudo, mil amores, há espinhos, a dor, a sofrimento. Eu citei alguns textos que comprovam isso, que descrevem isso, como o tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e vir após mim, entendeu? Jesus falou sobre isso, e isso não é algo fácil de se fazer. Você renunciar a toda a sua vontade, todos os seus desejos, todos os seus caprichos, para ter que servir ao outro. Na verdade, aqui consiste o verdadeiro amor. É eu amar o próximo em detrimento da minha própria felicidade, é eu ver o outro feliz. Há quem tenha dito que a maior realização que nós podemos ter e satisfação de alegria é quando nós podemos servir de base para o outro em detrimento de nós mesmos, ou seja, a alegria nossa é ver que alguém aprendeu alguma coisa conosco e isso lhe fez bem, isso nos traz grande satisfação. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, acerca da igreja de Filipenses, ele fala isso também da própria igreja de Corinto. A alegria do apóstolo Paulo era que eles eram a coroa da sua glória, e ele se gloriava disso. Então, ou seja, o sofrimento do apóstolo Paulo redundou em quê? Redundou em conversões, redundou em quê? Em muito amor por aqueles que muitas vezes o desprezavam, e por quem ele sentia novamente as dores de parto, ou seja, ele tornava a dar a dor da luz, de ter que gerar novamente o que ele já havia tido. Por conta de quê? Por conta do amor. Então é interessante nós notarmos isso. Jesus não somente foi duro com esse rapaz rico, como também com esse seu discípulo, mas também com a mulher samaritana, No discurso com ela, Jesus foi firme, Assim, não há dificuldades de crer que Jesus estava tratando algo especial na vida desse discípulo. Talvez a sua excessiva preocupação com o Pai fizesse com que o reino de Deus não fosse prioridade na sua vida, ou seja, o pai é que estava em primeiro lugar, a família é quem estava em primeiro lugar, os interesses pessoais, o contexto e o convívio familiar é que estava em primeiro lugar. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos então que Jesus coloca as coisas no seu devido lugar. É o que Jesus vai fazer, ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Qualquer coisa que estivesse acima do reino, de Deus, deveria ser repensada, ainda que fosse culturalmente aceita, tá bom? Então Jesus está colocando o reino de Deus acima da cultura, acima do amor que o filho tinha para com o pai. E aí Jesus vai dizer que ninguém pode servir
há dois senhores, porque há de amar a um e desagradar a outro, queridos. A palavra então que Jesus toma aqui, né, um tom ainda mais forte, se considerarmos que o pai do rapaz estivesse morto naquele dia. Então eu fiz questão de destacar que o pai não estava morto segundo a lei, mas se porventura de fato o pai estivesse morto, o tom da palavra de Jesus acaba por tornar um tom mais forte ainda, porque Jesus agora vai requerer tudo dele. Imagine você, imagine a situação agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, em que perdemos muitos amigos, pessoas das quais nós sentimos muita falta, mas muita falta mesmo, e que agora estão descansando no Senhor. E Jesus nos dissesse assim, ó, levanta a sua cabeça e caminhe, sabendo que o seu pai está lá, a sua mãe, o ente querido, na sala da sua casa. E Jesus olha para você e diz, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Eu vou revelar para você qual o significado dessa palavra de Jesus. Mas eu quero que você entenda que Jesus parece não demonstrar sentimento. Mas o que está em jogo aqui é o reino de Deus. É a prioridade do reino. E Jesus vai dizer para ele. Tá? Jesus estaria exigindo lealdade exclusiva. Essa é a verdade. Jesus estava exigindo lealdade exclusiva dele. Jesus queria o primeiro lugar. Jesus queria estar no centro da adoração. Jesus queria que ele se dispusesse a executar o reino de Deus, o que muitas vezes está ficando de lado. Estamos tão preocupados com tantas coisas e deixamos aquilo que é verdadeiramente importante, principalmente no contexto dos dias odiernos que nós estamos vivendo, em que muitas famílias estão morrendo, e nem tanto pela Covid, é claro, não negligenciamos essa enfermidade cruel que nos sobrevém, não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo, mas nós precisamos levar em consideração que há outros que estão morrendo de depressão, à base de Rivotril, à base de Gardenal, pessoas que estão dentro de casa, pessoas que estão tirando a sua própria vida, pessoas que estão depressivas, não conseguem conviver com seus cônjuges, estão em constante guerra, em constante batalha. Por quê? Porque não conseguem conviver umas com as outras. E isso é muito difícil de aceitar. Isso é muito complexo. Então nós precisamos fazer o que nos foi imposto. Foi nos imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo fala, 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16 ou 14, não me lembro, ele diz assim, foi-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Não temos que fazer por imposição, não temos que fazer porque o Senhor nos outorgou, mas temos que fazer por amor, porque há pessoas que precisam que nós nos levantemos, que nós nos posicionemos, que nós saiamos do nosso conforto, em detrimento da nossa segurança, para dar segurança a outras pessoas, para dar conforto a outras pessoas, para auxiliar outras pessoas. Uracalamanduria-sé, alabaue derrece, camanduia-surabaue, huracandarabás. E Jesus está tratando isso mesmo, exigindo uma lealdade exclusiva. De qualquer forma, aqui sabemos que através das palavras de Jesus, que nossa prioridade no reino de Deus deve exceder qualquer outra prioridade, mesmo as culturas sociais. Nós precisamos entender isso, que o chamado exige de nós essa dedicação, esse empenho, esse esforço, independente da nossa cultura, independente do contexto social. Isso aqui fica claro, irmãos. Jesus está dizendo, está claro, quando ele diz, Jesus está replicando, ninguém que tendo pondo a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Está aqui em Lucas 9:62. Ninguém que coloca a mão no arado, que assume as responsabilidades, é apto para o reino de Deus. Se olhar para trás, se recuar, eu me recobro que há 19 anos atrás eu tinha irmãos comigo que eram exemplos para mim, dos quais eu queria imitar a sua fé, a sua compostura, a sua dignidade, e hoje estão afastados. Outros estão apáticos, abatidos, anêmicos espiritualmente, perderam o fervor do Espírito, como o apóstolo Paulo, extinguiram o Espírito Santo na vida deles, ofuscaram os dons do Espírito Santo, e estão amedrontados dentro de suas próprias casas, estão vivendo uma depressão, uma opressão satânica.
E é hora de nós nos posicionarmos como igreja. É hora de nós estarmos dispostos a ir além, a ir avante. Eu vou concluir essa parte aqui. Vamos chegar à conclusão do que Jesus verdadeiramente quis dizer com a expressão: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Qual é o significado de propósito de sepultar os seus próprios mortos? Simples. John MacArthur, Wilsberg, o comentarista William MacDonald e muitos outros dos quais eu li para poder transmitir essa mensagem a você. Todos são unânimes. Jesus estava dizendo para ele assim: deixe que aqueles que são espiritualmente mortos sepultem os seus mortos. Só que nós precisamos levar em consideração que quem está morto espiritualmente é alguém que ainda não teve encontro com Jesus. São aqueles que ainda não se apropriaram da graça por intermédio da fé, que não é um mérito nosso, a graça é um favor imerecido, não fazemos nada pelo qual possamos ser salvos, mas praticamos boas obras, como no versículo 10 de Efésios capítulo 2 e o versículo 10, porque somos salvos, não fazemos para ser, fazemos porque somos. Não podemos fazer nada para ganhar a salvação, se não obedecer, se não recebê-la por meio da fé. É um mérito que não é nosso, é um mérito da graça, é um favor imerecido. Mas John MacArthur vai ainda mais além. John MacArthur diz assim, eu fiz questão de anotar: deixe que o mundo, ou seja, aqueles que estão espiritualmente mortos, cuide de suas coisas mundanas. Jesus está falando para um discípulo, e Jesus está dizendo para ele assim, deixa que aqueles que são espiritualmente mortos sepultem os seus mortos. Jesus está dizendo: siga-me, faça a minha vontade, faça o meu querer, lute pelo que verdadeiramente vale a pena lutar, batalhe pelo que vale a pena batalhar. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos virar as costas para o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos ser insensíveis, tanto aos nossos familiares, quanto aos nossos amigos, que perderam seus entes queridos. Inclusive eu não estou nem tratando de Covid, eu estou tratando de chamada espiritual, de disposição espiritual, de vontade de trabalhar para o reino de Deus, de desejo de estar empenhado nas coisas de Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, para fazermos a diferença. Então Jesus está dizendo para ele: deixe que os espiritualmente mortos sepultem os seus mortos, mostrando que as outras pessoas podiam cuidar do pai dele. Jesus está dizendo assim: olha, que alguém cuide do seu pai, que alguém faça isso por você, porque você precisa agora seguir-me, fazer a minha vontade, fazer o meu querer. É isso que Jesus está dizendo. E as pessoas hoje não querem fazer o querer de Jesus, elas querem fazer o seu próprio querer. Não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado se vestir bem, não é pecado ter uma casa boa, não é pecado ter dinheiro. O problema é que as pessoas, elas estão priorizando coisas, quando elas deveriam de priorizar o reino. Mateus capítulo 6, versículo 33, o que a Bíblia diz? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais, e essas coisas nos serão acrescentadas. Por que essas coisas? Porque há um contexto que antecede esse versículo. E qual era o contexto que antecedia? Os pássaros que não cegam, que não trabalham, contudo o Pai os alimenta. E Jesus disse: não valei muito mais vós do que os passarinhos? Se Ele cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de vocês? Olhe para os lírios dos vales, que hoje nasce com todo o seu resplendor, amanhã morre e é lançado no fogo. Deus veste os lírios, não pode vestir vocês? Então é hora de buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus estava dizendo, ou seja, essas coisas, o comer, o beber e o vestir, Deus não vai deixar faltar. Deus supre necessidades, Deus não realiza caprichos. Deus, se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, tem com que pagar as suas contas, bem, você é um bem-aventurado, você é alguém que é próspero. Ser próspero não é ter tudo o que se quer, mas é ter tudo o que se precisa. Por exemplo, eu não tinha pai,
A minha mãe me abandonou, não quer dizer que não significa que eu não tivesse mãe, mas ela me abandonou. Vivi na rua, pedi esmola, andei descalço, andei em boate GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, fui drogado, fui delinquente, não tinha perspectiva de vida, não tinha condições psicológicas para ser pai, para ser marido, não tinha condições nenhuma de viver ou sobreviver. Na verdade não era nem para mim estar aqui fazendo essa live hoje. Contudo, eu sou alguém próspero. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho carro para andar, eu tenho uma família que me ama, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma igreja sobre minha responsabilidade, da qual eu terei que dar conta a Deus amanhã na eternidade. Então eu sou próspero, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E as pessoas confundem prosperidade com vaidade, com uma necessidade exacerbada de adquirir, de conquistar mais e mais e mais e mais e mais. Não, Jesus está dizendo que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus. O que era prioridade para Jesus? O reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Qual é a sua prioridade? Qual é a condição que você está vivendo hoje? O que é que você tem feito para o Evangelho? O que é que tem feito para melhorar o seu casamento, melhorar a vida do teu filho, melhorar a vida do seu pastor que tem tido dor de cabeça com você, porque você, além de não ajudar, você fica denegrindo a sua liderança, quando você deveria de colocar a mão no arado e auxiliá-lo, ajudá-lo, porque pastor também é ser humano, pastor também chora, sofre, padece, e nessa pandemia, tudo que o pastor mais tem se preocupado é com você. É com você que o pastor tem se preocupado, se ele vai abrir ou não a igreja, se isso é ou não viável, qual é a opinião da sociedade, se a igreja deve ou não deve abrir. Por conta de quê? Porque a preocupação do pastor, da liderança, de quem foi chamado por Deus, é colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Jesus disse que aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, e é o que nós estamos vendo hoje. Então Jesus está mostrando essa interpretação, o que é para nós. Essa interpretação é viável, sim, visto que as Escrituras diz que os pecadores estão mortos em seus delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1, nós vemos isso. Quando Jesus pediu que um homem o seguisse, este respondeu-lhe dizendo que desejava primeiro a assistência da sua família. Jesus falou: não, meu querido, não. A questão então é: o que está em primeiro lugar, a família de alguém ou Jesus? A questão aqui é: quem é este que está em primeiro lugar, a família ou Jesus? Ah, mas se eu não cuidar da minha família, a Bíblia diz que eu neguei a fé. Ninguém está dizendo para você não cuidar da sua família, porque se você não cuidar da sua família, obviamente você estará negando a sua fé, porque você tem que cuidar primeiro dos domésticos, você tem que cuidar primeiro. A minha primeira igreja é a minha família, a minha esposa, minhas filhas, é a minha casa. Mas nós estamos falando de reino de Deus, e você precisa entender isso. A resposta de Jesus aqui indica o estado espiritual da família daquele homem. Eles estavam mortos, aparentemente eles não eram crentes, e a Bíblia diz que aqueles que não são crentes ou são crentes estão mortos em seus delitos e pecados. Eu quero que você entenda, querido, que é hora de nós nos levantarmos, é hora de nós nos posicionarmos. Jesus está dizendo para aquele rapaz: deixa que os espiritualmente mortos sepultem os seus mortos, você siga-me. Jesus está dizendo que o reino é prioridade, e torna a dizer: se verdadeiramente o pai daquele rapaz estava morto, Jesus estava desejando agora a exclusividade. Jesus está dizendo para ele algo difícil, dizendo para ele assim: ó, está morto, mas é hora de você me seguir. É hora de você permitir que a sua família faça isso. Aqueles que estão espiritualmente mortos, não espere que uma pessoa que não é espiritual entenda a sua chamada. Não espere que uma pessoa que não é espiritual entenda o que você está passando. Não espere que uma pessoa que não é espiritual ou que não tem a mesma fé que a sua entenda o porquê que você está passando por tudo que você está passando. Irmãos, eu estou falando, faz 19 anos que Jesus me chamou. Pensa quantas das vezes eu fui mal interpretado pelas minhas lideranças, embora tive da parte deles o respaldo, o respeito, mas nem sempre fui aceito com as minhas opiniões. E Deus falava: é assim que eu te quero.
Não quero que você mude, eu quero que você faça. Isso não significa que você não vai ouvir o seu pastor. Não é isso que eu estou dizendo, porque tem gente que fala assim, não, Jesus falou comigo e pronto. Não é assim que funciona. Nós temos que, Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu buscava conselho, eu buscava orientações, as quais eu pudesse ter certeza que aquela decisão que eu estava tomando era a melhor decisão a ser tomada. Não espere que as pessoas entendam quando você tomar uma posição de servir a Jesus. Bem, querido, dadas essas explicações dentro desse contexto, eu quero que você se apegue com Jesus. Eu quero que você se esforce por viver para Jesus. Tá? Eu não sei quantas pessoas vão aceitar essa minha mensagem. Eu não fiz isso com o intuito de mudar o seu entendimento, de mudar a sua cabeça. Eu senti no meu coração de pregar para as minhas ovelhas nessa manhã, e estou fazendo isso porque eu estou em Sumaré, então vou fazer isso de uma forma pública, e por certo alguém vai ouvir, vai entender, vai aceitar, talvez outros vão negligenciar, mas ao terminar essa mensagem eu queria falar de um assunto um tanto polêmico. É polêmico, o que eu vou falar agora para muitos é polêmico, é um vespeiro, porque eu não gosto de ficar escrevendo, porque às vezes as pessoas podem interpretar de outra forma, elas podem interpretar de outra maneira, e isso nem sempre é agradável, porque daí nós temos que ficar justificando e falando. Vamos deixar a mensagem de lado e eu vou entrar num assunto que eu não queria falar, mas eu me vejo obrigado a falar como líder. Nós vemos muitos amigos se perdendo, morrendo, por conta dessa terrível doença. É muito triste, isso é muito doloroso. Nós não somos genocidas. A obrigação do pastor, o dever do pastor é de auxiliar, é de construir, é de edificar, é de consolidar. O nosso propósito é ganhar, discipular, consolidar e enviar. Esse é o lema da Assembleia de Deus de Minas: ganhar, discipular, consolidar e enviar. São os 4 pilares básicos da Assembleia de Deus Ministério de Minas. Nenhum pastor em sã consciência quer a morte de alguém. Por pior que seja a pessoa, por mais criminoso, estuprador, por mais escroto que seja, vamos usar esse vernáculo, o pastor está ali para ajudar. O pastor não deve desejar a morte nem de A e nem de B. Mas nós temos que entender que a igreja, ela não é as 4 paredes, mas a igreja também não sou eu, porque eu sozinho sou templo. Se para alguns não é necessário o ajuntamento, para outros se faz necessário. Se para uns é propício que o momento esteja em isolamento, ainda que muitos doutores, irmãos, nós estamos falando com informação, nós não recebemos informação somente de Globo e de Band, nós estamos falando de fatos comprovados. Eu mesmo nunca me envolvi com política, me arrependo disso, porque sempre pensei que política e igreja nunca andaram juntos. Na verdade, o que nunca anda junto é a politicagem. E o que é a politicagem diferente da política? A politicagem é aquilo que eu faço por sorte da ganância. A politicagem é aquilo que eu barganho. A politicagem é aquilo que eu vou persuadir alguém por interesses sórdidos pessoais. A política existe no casamento. Quando você casa, você está fazendo uma política. Você tenta convencer o outro de que você está certo em determinadas circunstâncias. A política faz parte da vida do cotidiano. Daniel, ele serviu como o quê? Como sátrapa, como governador, o 3º maior do reino. José foi o maior governador do Egito. Governador, política, ele administrou. Então a política faz parte. E nós vemos hoje muita política no nosso país, em cima daquilo que não é tão real. Eu não quero negligenciar que muita gente morreu de Covid, mas ninguém morreu mais de AIDS, ninguém morreu mais de tuberculose, que por sinal é uma doença que matou muito mais do que o Covid já. Vocês devem levar em consideração isso. Mas nós não estamos falando de coisa da nossa cabeça, nós estamos falando de fatos. Nós estamos falando de especialistas, cientistas que afirmam enfaticamente que o lockdown não deu certo em nenhum dos países que ele foi aplicado. Nós temos visto vídeos de pessoas no mundo, principalmente no Japão e na China, que esse lockdown que se prega no Brasil não existe por lá, porque nós vemos vídeo de pessoas brasileiras que estão lá e enviam-nos esses vídeos dizendo: eu estou aqui ao vivo, tal. Olha para você ver como que é o lockdown dos japoneses. Eu vi essa semana. Eu vi um doutor da Marinha, do Exército brasileiro, falando o nome de uma outra doutora.
acerca de que não é tudo isso que nós estamos vendo. Inclusive há muitas pesquisas. O remédio que hoje se aplicou, eu tive Covid, eu fiquei ausente da igreja, ninguém na igreja pegou, por bondade e graça. Talvez alguém diga, mas não é porque pegou que não transmitiu o vírus. É claro, o vírus é invisível, tem pessoas que não têm sintomas, é o que se afirma, mas eu vi que todo mundo que pegou teve sintomas. Ninguém pegou na igreja, e os que mais tinham medo, que se isolaram em casa, pegaram em seus receptivos trabalhos e amigos. Eu peguei no trabalho do meu primo, ninguém na igreja pegou, foi uns 3, 4 que pegaram, ausente da igreja, ninguém na igreja pegou. Fui curado com cloroquina, com ivermectina, melhor dizendo. Há uma cidade aqui na nossa região, mais próximo de Sumaré, chamada Porto Feliz, com 55 mil habitantes, 3 mortes. O prefeito imunizou a cidade tudo com cloroquina. Uma cidade com 55 mil habitantes, morreu 3 pessoas. E houve cidades em que tomaram-se a vacina Coronavac, que vacinou toda a cidade e morreu 1000. A verdade é que vocês estão fazendo política e tem crente dividido. Não pode sair, não pode. As pessoas não têm medo do Covid. Pastor, prova, na minha perspectiva, se as pessoas têm medo do Covid, por que elas estão lotando o supermercado? Eu não sou contra o mercado, eu fico feliz que esteja aberto, porque nós estamos comendo, estamos bebendo, estamos podendo ajudar quem não tem o que comer. Agora eu estou falando para não escrever, porque tem um monte de gente defendendo que a igreja tinha que estar fechada, que a igreja somos nós, que as seitas quis fechar a igreja. Essa seita que fechou a igreja, camarada, que para mim é seita na visão bíblica, cristã, protestante, de qualquer segmento, seja ele ortodoxo, seja ele neopentecostal, ou pentecostal, ou liberal, é seita. Não crê em reino de Deus, não crê em vida após morte, crê no Sheol, na sepultura, na aniquilação da alma. Eu não creio na aniquilação da alma. E por que pastor, que o senhor está feliz que a igreja... Por que o senhor veio fazer esse vídeo agora? Eu estava pregando, mas eu ia comentar esse assunto às 10 horas da noite, após o culto com os irmãos. Falei, não, eu vou falar nessa live. Por que eu vou falar nessa live aqui, queridos? Porque tem pessoas brigando, que a igreja está fechada e agora o STF vai se reunir amanhã, mesmo estando em férias, para discutir a situação, porque boa parte do STF está voltado para a esquerda, comprado pelo PT. E eu convido você a jejuar e a orar, que quer a igreja aberta. Pastor, e se a igreja fechar? Eu vou continuar orando, eu vou continuar tendo a minha vida. Na pandemia eu subi monte, eu fiz campanha, eu orei em casa, eu fiz culto em casa. Eu não tenho dificuldade de ser cristão, porque vai chegar um tempo que o templo não vai existir mais. Agora igreja é coletivo, viu, querido? Quem estuda grego aí, hebraico, sabe disso, não precisa nem ler grego e hebraico. Se tiver um bom comentarista, se tiver um bom dicionário, você já vai entender que igreja é coletiva. Eclesia, tá? Que alguns entendem com eclésia, eclesia, é coletivo. Pode dizer que é uma assembleia, um ajuntamento de pessoas, templo, igreja é templo. Aí tem os desavisados, desigrejados, desafortunados, e eu vou ser duro nas minhas palavras, porque eu só sei falar assim. Eu sou igual ao Bolsonaro, eu sou igual a alguns, não quer dizer que eu estou do lado do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro não defendesse as ideias que a igreja defende, eu não votaria nele. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro fala ou faz, mas é o mais próximo daquilo que nós temos hoje no nosso Brasil, daquilo que a Bíblia requer de nós. Tem crente que vota no PT, porque o Lula era bom. Ele era bom? Ele apoia a ideologia de gênero. Sabe o que é isso? Ele prega que na escola o seu filho pode ser menina se ele quiser. Cartilhas demonstrando como fazer sexo, que foi tirada das nossas escolas graças ao nosso presidente, graças à sua comissão. Ele apoia o aborto, quer dizer que uma mulher pode ir lá dormir, fazer farra a noite toda, usar droga, ter uma noite de relacionamento íntimo com alguém fora do casamento, aí depois no outro dia ela se arrepende, ela vai lá e mata o feto. É o governo que vota. O nosso governo não está conseguindo governar porque o STF tirou o poder da mão dele. Mas então eu vou para a Bíblia. Eu só dei o meu parecer aqui porque tem gente contra. Mas a igreja precisa ficar fechada porque tem gente morrendo. Prova para mim, dá dados para mim científicos. Morre mais gente trancado do que ao ar livre, porque o vírus ele fica ali no ambiente, dias no ambiente, congelado.
é estatística, é ciência, mas fica vendo o que a Globo Lixo fala. Acompanhe o Jornal da Jovem Pan, o Pânico, acompanhe a CNN, que por sinal é uma televisão de esquerda, mas que permite o Caio Coppola falar lá, e tantos outros que estão defendendo a nossa fé, o nosso presidente que está apanhando. E por que, pastor John, que o senhor é um defensor que a igreja esteja aberta? Se fechar, eu vou continuar sendo crente, eu vou continuar adorando, eu vou fazer culto ar livre. Se quiser levar para a cadeia, pode levar. Por quê? Porque o Salmo de número 116:15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pastor, o senhor quer que alguém morra? Eu não quero que ninguém morra. Mas se morrer crente, não morreu, está vivo eternamente. A gente prega o que a gente não vive. A gente prega e tem medo de morrer. Mateus 22:32. E não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Para Deus não existe morte, irmão. Deus é vivo. Filipenses 1:21, pastor, são versículos isolados do seu contexto. Eu conheço todos os contextos dos versículos que eu estou citando. Eu estou falando em cadeia temática. Eu conheço os contextos. Eu sei do que esses homens estavam falando. Paulo em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aonde Paulo está? Na sua prisão em Roma. Filipenses, epístola da prisão. Efésios, epístola da prisão. Colossenses, Paulo está em uma prisão domiciliar. Paulo está falando aos discípulos, quando ele estava falando que o evangelho estava crescendo, porque a sua prisão em Roma, versículo 12, do mesmo contexto, eu tenho de cabeça, de cor e salteado. Não quero, irmãos, que ignoreis as minhas algemas, a minha prisão, porque eu quero dizer para vocês que os irmãos, eles ousam pregar mais ousadamente, porque por toda a guarda pretoriana é sabido do evangelho. Por quê? Porque Paulo estava preso, o evangelho estava tendo a contribuição das algemas de Paulo. Paulo estava dizendo que morrer para ele, não, porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Os crentes pregam e falam que querem Jesus, mas tem medo de morrer, tem medo de encontrar com Jesus. Eu não estou dizendo com isso, eu estou falando, irmão, está gravado, não estou escrevendo que eu quero que todo mundo morra. Eu não sou um genocida, eu não sou um doente, eu não sou um delinquente. Na igreja tem álcool gel, na igreja tem máscara, na igreja tem espaçamento, na igreja vai quem quer, não é obrigado. Agora, se você é contra a igreja estar aberta, é um direito seu, mas você não pode impedir que outro vá à igreja para adorar, porque eu estou falando. Nós ficamos quase um ano com a igreja fechada, não perdemos a fé, continuamos adorando, continuamos buscando, continuamos fazendo lives, nos reunimos de outras maneiras, vídeo aula, enfim, uma série de coisas. Mas, irmão, igreja é isso aqui, ó, é contato físico, não precisa ficar se pegando, mas é coletivo, irmão. 1 Coríntios 3,16, nós somos templo, não é igreja. Igreja é coletivo, igreja é comunhão. E aí tem gente brigando porque a igreja está aberta, porque fulano não sei o que, irmão, não tem estatística comprovada. Tá bom, o vírus só passa na igreja, no mercado não passa, no açougue não passa, na quitanda não passa, no posto de gasolina não passa. O problema é a igreja, é o PT pregando, e tem crente na igreja aderindo à visão do PT. Se você não quer morrer, deixa de ser crente. Deixa de ser crente. Romanos 8,36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos comissionados ou considerados como ovelhas para o matadouro. Pastor, mas não diz respeito à pandemia, eu sei. Diz respeito à fé cristã, diz respeito a se impor por Cristo, diz respeito a você estar subjugado à morte porque você professa a sua fé. O que é que eles estão nos tirando o direito? O direito de ir e vir, que é causa pétrea na nossa Constituição. Eu não tenho medo, irmão, eu não tenho medo. Eu não vim para ser mais um, não estou querendo denegrir nenhum pastor, admiro os pastores em Itapira, tenho amigos meus, excelentíssimos pastores, que dão de 10 a 0, de 1000 a 0 em mim. É a minha visão, não é só a minha visão. Eu leio Bíblia, eu estudo, eu sei que Jesus nos chamou para consolidar vidas, eu sei que eu posso pregar e através de mim Jesus salvar almas que não estejam dentro das quatro paredes, eu sei disso. Mas nós temos exemplos de ditadura. Eu não sei você, eu recebo informação todo dia
E tudo que a ditadura faz, ela tira o seu direito de ir e vir, ela suprime você dentro da sua casa, ela tranca você dentro da sua casa para te dar a sensação de segurança, dominando você. É tudo o que eles estão fazendo, é o comunismo sendo implantado. Argentina, Venezuela, Cuba, Uruguai, Paraguai. O único país da América que não é de esquerda é o Brasil, ainda. As pessoas não veem o mal que nós estávamos vivendo. Ah, mas é porque a Globo não vai pregar que o Bolsonaro é bom. Mas o Gustavo Lima falou que ele é bom, porque ele fez o que em 16 anos prometeu-se lá no Nordeste brasileiro, trazer água. Ah, mas tem quem apoia porque deu casa em minha vida. Deu casa em minha vida para você e tirou o seu patrimônio e vendeu para os países comunistas. Construiu aeroportos, construiu linhas, construiu portos, coisa que não foi feita no Brasil, foi feita em países do exterior de origem esquerdista. Ah, mas deu casa para mim, graças ao Lula eu tenho casa. Não, graças ao seu trabalho, graças ao seu esforço, graças àquilo que você paga imposto, não é graças a nenhum político. O político só devolve para nós aquilo que nós pagamos de imposto para eles. Aí eu estou lendo textos bíblicos aqui, Atos capítulo 1, versículo 8, que a gente gosta de citar em culto de avivamento, né? Falando da promessa do derramamento do Espírito. Sabe qual é o significado de testemunha no original, irmão? É mártir, aquele que está pronto para morrer. Sabe o que o John MacArthur vai dizer? Pessoa que dá a vida pela sua fé. Eu sou uma pessoa que estou disposta a dar a vida pela minha fé. Me chame de ignorante, me chame de réprobo, me chame de atrasado, de inflexível. Vai perguntar para minhas ovelhas se elas pensam isso de mim. Vai perguntar de quem congrega comigo se pensam isso de mim. Pergunta para eles se eles pensam diferente. Não é todos que vão corroborar com tudo que eu falo. Normal. Nem eu concordo. Nem a minha esposa concorda. Mas eu estou trazendo fatos. Nós temos prova de que o país está entrando num comunismo. E a gente está quieto. Você precisa entender isso. Mateus 28, 20, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os crentes têm medo da morte. Eu estou dizendo, não vamos ser negligentes. Se a lei estabelecida é para que fique em casa, mas a lei nos outorgou o direito de cultuar. Então por que está tanta gente brabo com a gente, tanta gente brigando conosco? Porque a igreja abriu. O ponto de biqueira está aberto, pessoas estão morrendo, mas a igreja não pode abrir. Você vai lá no bairro do Nosso Teto, tem 2, 3 biqueiras abertas. Sabe-se de informação que tem gente lá nos predinhos, o comando está tomando conta, a polícia não vai lá, as pessoas estão aglomeradas umas sobre as outras, os nóias estão ali na rodoviária, aglomeradas, as polícias não estão contra, o prefeito não está contra, e a igreja é o problema, a igreja é a transmissora do vírus. Pastor, mas o senhor está com problema com as pessoas de fora que não entendem a nossa fé? Não, estou com problema com um crente religioso, e vão dizer que religioso sou eu, que está aí com medo de morrer, e às vezes é os primeiros a morrerem. Se eu morrer hoje, irmão, eu estou pronto. Se eu vou para o céu é uma questão que Jesus sabe, é graça, é favor merecido. Mas se Jesus vier hoje para mim com Covid, com um tiro, com bala, com acidente, com infarto, com qualquer outra enfermidade, eu tenho que estar pronto para morrer. Eu li textos aqui que Paulo fala que ele está pronto. Todos os dias somos reputados como ovelha. Tudo que o comunismo quer é fechar a porta da igreja, porque eles pregam o ateísmo. Eles pregam o ateísmo, eles não creem em Deus. É uma preparação para o dia que, pastor, mas vai acontecer, mas a igreja não tem que apoiar. Vai chegar o dia, mas a igreja não tem que ser conivente com essa situação de aderir a essa visão diabólica. A igreja está lá, quem quer adorar vai. Então, me permitam, eu já falei demais. Eu só vim aqui pedir para que aqueles que querem a igreja aberta, jejuem amanhã, jejuem quinta, jejuem sexta. É um apelo que eu faço para quem quer. Vai ter um monte de comentário aí depois, metendo o pau. Eu não estou preocupado, são pessoas mal amadas, são pessoas que não entendem Bíblia, que não lê Bíblia. E tem os pastores que defendem ficar em casa. Não estou metendo pau nesses pastores, irmão. Não estou metendo pau nesses pastores. Eles acharam mais coerente cuidar dos seus membros de outra forma. Glória a Deus por isso. Eu estou falando contra pessoas cristãs e não cristãs que é contra a igreja abrir.
Se você tem um posicionamento que seria melhor que ela estivesse fechada, é a visão sua, mas você não tem que meter o pau porque ela está aberta. E pelo contrário também, eu não tenho que meter o pau em pastores que gostariam, né, dentro da sua visão. Tem outros métodos pelos quais eles podem cuidar das suas ovelhas, mas eu não vejo um método melhor do que estar com as ovelhas. Se o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, pastor, mas o contexto diz sobre Jesus, sim, mas sobre aquilo que nos outorgou também. Senão nós vamos ter um grande problema aí. Senão a gente vai dizer que não precisa ter pastor, a gente vai fazer uma inferência em muitos outros textos aí, que Jesus deu pastores, né? Bispos, que vem da palavra episcopos, bispos, presbíteros, supervisor, administrador, e por aí vai as variantes, né, da palavra episcopos, do grego. Mas são pastores, pastor tem que cheirar a ovelha. A ovelha tem a necessidade de ver. Eu disse que a igreja ficou fechada o ano todo. Teve gente de outras igrejas que veio congregar com a gente, teve gente da nossa igreja que afastou, esmoreceu na fé, não tinha mais força para orar, não tinha mais força para jejuar. Mas é porque não era crente sim, mas tem os fracos na fé, tem aqueles que precisam ser carregados no colo, precisa de uma palavra de incentivo, precisa estar no coletivo, ouvindo louvores, ouvindo mensagens que o edificam. Mas o senhor pode fazer isso pela live. Olha aqui, ó, eu estou aqui, quero agradecer 19 pessoas na live. Não estou fazendo isso como propaganda não, mas quantos poderiam estar aqui? Poderiam estar num número muito maior. Alguns estão trabalhando, pastor, mas abre uma live, você não consegue ficar uma hora dentro de uma live, com tanto entretenimento que a internet tem, pessoas te chamando, você falando no WhatsApp, você falando no Messenger, você vendo foto no Instagram. Não fica, irmão, já é comprovado. De 30 minutos de mensagem, absolve-se 5%. 30 minutos de mensagem, 5% a pessoa vai assimilar. Aí você vem falar para mim que a igreja não é essencial? A igreja edifica, a igreja consolida, a igreja treina, a igreja prepara, a igreja dá comida espiritual, a igreja dá bem-estar espiritual. Os psicólogos concordam, a ciência concorda que a igreja é fundamental. É só a esquerda que não concorda, a esquerdopata. E um monte de crente da esquerda que não concorda. Estou tentando me controlar aqui, domínio próprio. E as pessoas estão felizes porque a igreja está fechada e se abre e fica metendo pau na igreja. Vai lavar a louça, vai cuidar do seu serviço, vai cuidar da sua vida. Eu não estou aqui metendo pau em pastor que não abriu a igreja. Glória a Deus, ele não quer abrir a igreja, é direito dele, é constitucional. Nós estamos num país livre. Há muitas religiões, agora é causa pétrea, artigo 5 da Constituição, é inviolável o direito de adoração, de culto. É inviolável os nossos direitos, estão passando por cima da Constituição brasileira. Não é decreto, é causa pétrea, não pode mudar. A causa pétrea pode até alterar um artigo ou outro sem ferir a causa pétrea. E crente com medo de morrer. Você aceitou Jesus, irmão? Você vai morrer. Se você não morrer de Covid, você vai morrer porque alguém pode te matar. Você vai morrer de câncer, vai morrer de infarto, vai morrer de uma morte natural, de alguma coisa você vai morrer. Todo mundo com medo do Covid porque transmite. Deixa eu falar uma coisa, o Covid vai acabar? Com a vacina? Não. A chikungunya não acabou, a dengue não acabou, a ebola não acabou, a gripe suína não acabou. O que vai haver? Uma imunização. Você vai estar imunizado, mas quer dizer que você não pode pegar? Pode. Quer dizer que a doença vai acabar? Não. Então vai fechar a igreja, vai ficar o resto da vida fechado, porque a doença não vai acabar. Vai vir o remédio, vai imunizar, mas tem gente que vai morrer. Soltou o vírus, acabou. Não vai acabar o vírus. Mateus 24 é ambíguo. Israel, igreja. Vai ter peste, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter perseguição. Para mim, soa como crente covarde. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a casa, Salmo de número 127, em vão vigia a sentinela. Pastor, é um texto isolado do seu contexto. Está falando da proteção de quem? De um lar. Da segurança de um lar cujo Deus é o Senhor, cujo Deus sustenta, cuja Deus guarda, cuja Deus protege. Contexto. Quem guarda é Deus. Salmo de número 125, 1 e 2.
O Senhor está ao redor do teu povo como os montes ao redor de Jerusalém. Deus está ao redor do teu povo. Salmo 34, 6. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Comecei aqui esse sermão dizendo para vocês: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis. Claro que não, o texto não está acrescentado, mas se Jesus venceu, por meio da fé nós vamos vencer também. Então fica aqui o meu desabafo. Quer fechar? Feche. Não quer abrir a igreja? Não abra, mas não critique quem quer abrir. Se é lei, é lei. Agora, os que são crentes têm que ter vergonha de se juntar, jejuar. Nós, ministros, líderes, obreiros, pastores, membros do corpo de Cristo, devemos nos unir pela igreja. Ninguém quer que morra, irmão, ninguém é genocida, ninguém é louco, ninguém é doente da cabeça, mas a Bíblia nos dá a certeza de vida eterna. João 11, versículo de número 22, vamos ver. João 11, 22. Abra sua Bíblia aí. Vai dizer assim, olha, João 11, 22. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Replicou-lhe Marta: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Porque morte, irmão, para Jesus é morte eterna, não é morte física. Física é dormir, é descansar. Quem vive para Jesus vive eternamente, não morre. A morte é um passaporte, é uma carruagem para a vida eterna. O que nós vivemos hoje não é vida, irmão. Isso aqui poderia ser considerado uma ilusão, porque isso aqui passa. Rico ou pobre, bem ou mal, doente ou saudável, isso aqui passa. A vida real é pós-morte. Ou você morre eternamente e sofre eternamente, ou você vive eternamente para Jesus e vive feliz. Só que é ensaio. Ah, mas fulano morreu. Não morreu, irmão. Está vivo para Deus, está vivo. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. A Bíblia diz, há N textos que Deus diz que Ele não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não estão compreendendo isso. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Nós temos que pregar o Evangelho, pregar o amor, ajudar, estender a mão. Vai ter gente que vai meter pau em mim agora, eu não estou nem aí. Fica em casa, você que quer ficar em casa. Eu ia usar uns vernáculos aqui, mas não vou nem usar. Fica em casa, quer ficar em casa, fica em casa. Pode ficar em casa. Alguém vai tratar de você, alguém vai cuidar de você. Se é aposentado ou é beneficiário do INSS, alguma coisa, sei lá, não sei. Alguém vai cuidar de você. Agora é engraçado, né? A igreja não pode abrir, mas a Penha está aberta, a Embio está aberta, a Cristália está aberta. Hoje está girando, mas a hora que não tiver dinheiro no comércio, essas empresas vão parar também, ou não vão? Ou o povo vai comprar remédio, de que jeito? Se não tem salário. A máquina, hoje do Estado, vai acabar o dinheiro. Eu vi um doutor falando, na Jovem Pan, na Band, melhor dizendo, que o STF, eu acho que é o Cajuru, né, o deputado Cajuru, que mete o pau no STF, está certo ele. Eles ganham bilhões, cada um tem 200 assessor, 200, cada um, 200, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro, e diz que o Estado está falido, mas como é que gasta 36 bilhões por ano? Como é que gasta, se está falido? Está falido para nós. A igreja é o problema, a Cristália não é o problema, a Embio não é o problema, as empresas não é o problema, a loja é o problema, porque a roupa transfere o vírus, o mercado não, o açougue não, a Embio não, a Cristália não, a Penha não, a JF não. Ignorância, o vírus está aí, não vai acabar. Deus falou que ia mandar o vírus é por consequência de adultério no altar, de pastores fraudulentos, de ministros corruptos, de cantores gananciosos, e quem pagava esses pastores e cantores é você.
Porque para fazer show gospel, não leva o pregador da casa, porque ele conhece a vida, mas traz o pregador caído, o prostituto, o adúltero, o profano, para pregar no altar verdades que ele não vive. Porque tem um aí rotando santidade no altar e pregando na igreja de gente que vende óleo ungido, que vende sal. Lá não prega a verdade, lá mudou o sermão, porque lá ele virou amigo. Mas aí diz assim: o fulano é pregador verdadeiro. Eu falei para uma ovelha da minha igreja: liga para ele se ele não cobra 3.500 para vir na igreja pregar. Falou: não, pastor, ele é diferente. Eu falei: liga para ele, se ele não cobrar, eu dou minha cara a tapa. Ele ligou: 3.500, pousada para mim, para minha mulher e para o meu assessor, para pregar o que você já sabe, para pregar o que eu já sei. E muitas vezes corrupto, e a gente paga. Os pastores caídos que saem de uma igreja e vai para outra igreja, que troca de mulher como troca de roupa, salvo as exceções, que amigos meus que precisaram casar, mas são pessoas sérias, foram traídas. E aí faz show, faz festa para crente. Eu vi alguém fazer festas em Itapira e disse: foi 70 almas, foi 20 almas. Quantas ficou? Ou quantas ficaram? Vai no calor da emoção, vai no calor do movimento, e aí vem chorando. Isso é bom, irmão, é bom, glória a Deus. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai apacentar? Quem é que vai treinar? É o pastor. É o pastor que prega a verdade, que às vezes não tem o que comer, que às vezes perde noite de sono, porque esses caras jejua para fazer movimento, jejua para gritar nos nossos templos, para vir pegar o dinheiro. Ah, mas é pecado? Não é pecado, irmão. Se a igreja pode dar 30, 40, 100, 1 milhão, pode dar. Eu não sou contra não, porque tem gente que vai falar: o pastor John é contra. Nunca fui contra, porque já fui itinerante, mas nunca pedi R$1 para pregar. Fala: paga a gasolina, se der para dar uma oferta, dá, se não tem, não tem. Mas eles põem preço, irmão, e o que tem preço, irmão, você já sabe o que é, porque esposa não tem preço. Esposa, você tem ela por amor, por carinho, com respeito, não é por dinheiro não. Com dinheiro, você já sabe quem é. E é o que nós estamos vendo hoje. A Covid não é para matar ímpio não, irmão. Perdão, descrente, porque ímpio tem crente que é ímpio, perdão. Não é para matar descrente não, só. É por causa da igreja que não está fazendo o seu papel. É por causa da igreja que está preocupada com as coisas da vida. É por causa da igreja que está preocupada com isso daqui, ó. A Covid veio para nos dar um tapa na cara e dizer: acorda, igreja. A gente prega que o relógio vai bater à meia-noite, é muito lindo, mas nós não estamos esperando o noivo. Porque a Bíblia nos ensina a viver esse dia como se fosse o último. E se nós vivêssemos esse dia como se fosse o último, nós não ficaríamos odiando, nós não ficaríamos matando, nós não ficaríamos perseguindo. Eu só falei de líderes e cantores aqui porque é esse o motivo pelo qual o vírus está vindo, porque a igreja está dormindo. Eu vou pregar sobre Laodiceia essa semana. Era o meu sermão que eu fiquei a semana inteira preparando aqui. Não era esse sermão não. A igreja hoje tem tudo. Uma conversa com o Papa Tomás de Aquino, ele falou: a igreja hoje tem prata e tem ouro, mas ela perdeu o levante e anda. A igreja perdeu o levante e anda, irmão. A igreja hoje tem templos suntuosos, a igreja tem som de primeira, a mesa tudo equipada, controladas automaticamente. Mas a igreja, irmão, está com medo do vírus, da Covid, mas não tem medo do pecado. Pastores com filho fora do casamento, membros que dormem com os próprios familiares. Vou falar, irmão, eu vou falar. Eu não tenho preso com ninguém, não vou usar o termo chula não. Eu não tenho vida presa com ninguém, eu sou marido de uma mulher só. Eu ainda sou pobre, não tenho problema com isso, irmão. Se eu morrer pobre, eu morro feliz. E se eu morrer rico também, eu vou morrer mais feliz ainda. Mas são pessoas que estão aí, ó, passando a mão no pecado dos outros, preocupado com isso daqui, ó. Isso aqui não salva ninguém, irmão. Isso aqui não deixa mais bonito nem mais feio. Mas os pecados, eles passam a mão.
Quando o membro que tem dinheiro adultera, fornica, eles passam a mão. Quando os jovens querem ser antecipados do carro, eles passam a mão. Isso não é amor não, meu irmão. Isso aí é o vírus do pecado, que você perdeu o medo. Os cantores caídos que a gente trazia. Deus falou, irmão. Deus falou, eu vou descer a sepultura grande, eu vou descer a sepultura música, os cantores. Eu não sei quem é, irmão. Eu não estou aqui para julgar ninguém dos que faleceram. Não quero dizer se estavam ou não em pecado. Eu estou dizendo a profecia. E ela cumpriu. E ela cumpriu, está se cumprindo. Por isso que estão todo mundo amedrontado. Não quer abrir igreja? Direito seu, meu amigo. Eu não estou aqui para criticar esses. Eu estou aqui para apontar e criticar esses que ficam descendo a linha, porque a igreja está aberta, é constitucional. A igreja está lá como socorro pronto. Não tem o pronto-socorro? A igreja não é o pronto-socorro, ela é o socorro pronto de Jesus. É na igreja que se dá vida, é na igreja que se consolida, é a igreja que edifica, a igreja é família, a igreja que ajuda. Temos pastores sérios em Itapira, pastores amigos, companheiros, que estão aí padecendo, que pagam aluguel e estão aí lutando para manter as suas ovelhas. Não é por causa de dinheiro não, irmão. O dinheiro entra pelo PicPay, pelo Pix, pelos meios de transferência bancária online. Não estamos preocupados com dinheiro não. O dinheiro está caindo na conta, porque tem pastor que quer a igreja fechada, porque isso não quer mais ter responsabilidade de preparar sermão, de organizar culto, de ficar até 11 horas, meia-noite, ouvindo o mesmo dizendo, e o outro na fila esperando, e ele não sabe a hora que ele vai jantar. O dinheiro está caindo na mão, irmão. Igreja fechada, e alguém diz, não, meu pastor é que me ama, porque meu pastor está olhando para as ovelhas, porque ele tem cuidado com as ovelhas. Prova para mim estatisticamente, cientificamente, manda um doutor falar para mim que isolamento social é sinônimo de proteção. Manda provar. Irmão, eu tenho 200 vídeos na minha página do Facebook. Eu nunca me envolvi tanto com política que não estou envolvido agora. Nunca tão envolvido, porque foi por isso que nós ficamos 16 anos penando com o PT. Por isso que nós ficamos aí 30, 20 anos sendo saqueado e roubado, porque nós nos envolvemos, não nos envolvíamos, porque o sistema é corrompido. Porque a igreja parou, a igreja se calou. Antigamente, quando um líder ia tomar conselho, com quem eles procuravam? Os crentes. Olha a Billy Graham, olha o pastor Caio Fábio, que o Bush vinha ter conselho com ele, e hoje a igreja é motivo de chacota. Só que o Lula sabe que a igreja é chamada por Deus, porque ele serve o demônio. Você já viu aonde o presidente que você queria votar foi casar? No terreiro de Saravá. Você já viu as alianças e os pactos que ele fez? Você viu os vídeos? Ou você só assiste a Globo? Ou só fica na novela, amarrando a sua vida? Sai dessa novela, mulher. Sai da Record. Vai ler Bíblia. Vai estudar teologia. Ah, mas eu sou contra a teologia, mas está assistindo novela da Record. Ah, mas será que era assim? Será que... Vai ler Bíblia, porque se você ler Bíblia, você está estudando teologia, porque a Bíblia foi escrita por teólogos. Ignorante não escreveria a Bíblia, não traduziria ela do grego, do hebraico, do aramaico para o português, para o latim, depois para as línguas americanas, inglesas, para as línguas alemã, para chegar até a nós aqui hoje, nos originais, direto para o português. Deus abençoe vocês. Torna a dizer, vou repetir todos os versículos que eu falei para terminar. Salmo 16, 15, 116, 15 de número. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Romanos 14, 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você está vivo? É para Deus. Você está morto? É para Deus. Você vive para Deus. Você morre para Deus. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer fechar a igreja? Quer criticar a igreja? Depois não reclama a hora que a conta chegar, porque a conta vai chegar.
A conta vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para todo mundo. E eu não quero ter a consciência pesada que a hora que eu cheguei lá, eu não fiz nada. Sabe por quê? Porque eu já morri há 19 anos atrás. Eu já morri 19 anos atrás. O que vinha agora é lucro. Agora eu estou pro tudo ou nada. Eu sou mártir. Eu estou aqui para morrer o que for necessário morrer. Eu não quero matar ninguém. Isso eu não quero. A igreja está lá. Pastor, não tenho fé para ir. Tem um monte de gente na igreja que não tem fé para ir. Fazer o quê? Eu estou lá. Eu estou lá adorando, quem quer ir está lá, a porta está aberta. Agora não vem tacar pedra na igreja não, que nem eu vi alguns dizendo aí, que mas é hospital de campanha. A minha igreja está aberta se precisar para hospital de campanha. Está lá, é alugado o barracão, mas está lá. Se precisar para hospital de campanha, está lá. Mas sabe por que não vai precisar? Porque não dá retorno. Porque os hospitais de campanha que vocês reclamam que hoje precisava ser dentro da igreja, os bandidos corruptos que vocês votaram estão lá no poder, metendo a mão, vou usar um vernáculo Schuller, irmão, porque tem hora que a gente vai metendo louco, que nem diz no mundo lá, metendo louquinho, tá metendo louquinho. O dinheiro chegou, os prefeitos comeu, o governador comeu e a igreja está aí se lascando, dizendo que a culpa é da igreja. Então, vai orar. Vai jejuar, porque amanhã é a decisão do STF. E se for contrário, irmão, não vai ser perca para nós não, vai ser vitória. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar fazendo o nosso papel, nós vamos continuar vindo aqui nas redes sociais, delatando o sistema, vamos continuar fazendo o culto do jeito que nós sabemos fazer, no monte, no mato, em casa, no banheiro, na escola, na rua, ao ar livre, porque nós não estamos preocupados com o microfone não, irmão. Nós não somos pregador estrela não, nós não somos pregador que fala aí, ó, o Pix está aí não, manda uma ofertinha não, para a igreja sim, mas para nós não, irmão. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém não, eu sempre comi o que Deus mandou e do suor do meu trabalho aqui, ó. Tá bom? Do suor do meu trabalho, sempre trabalhei, e quando recebi oferta, recebi muito alegre e feliz, e receberia, mas não tem Pix aí falando, não abençoa o meu ministério não, porque o ministério não é meu, o ministério é de quem me chamou, e quem me chamou sustenta você, sustenta todo mundo, tá bom? A igreja precisa aprender a ser igreja, porque os pregadores de altar, tá tudo aí, com o rabinho entre as pernas agora, porque não tem agenda, vai pregar, vai pra rua, vai pra praça, não pode ter aglomeração, você vai sozinho, dá a cara a tapa, João Batista, dá a cara a tapa Elias, dá a cara a tapa Eliseu, ou a Ias, dá a cara a tapa, o Acabe vai querer te matar, mas você pode dizer, você pode até me jogar no cárcere, mas você vai para a guerra, mas você não vai voltar não. Deus abençoe, um abraço a todo mundo, e amanhã nós estamos de volta, para ver o que é que vai dar. Amanhã nós vamos pregar a igreja de Laodiceia. Um abraço a todos, Deus abençoe em Cristo Jesus, a minha gratidão a vocês aí, pelo carinho, orem por mim, sou carente, não sou perfeito, sei que vão tentar distorcer o que eu falei, sei que vão me perseguir, não tem problema, o que eu falei eu estou respaldado pela palavra, não escrevi porque eu não queria distorções, eu estou falando, eu sou a favor da igreja aberta. Se você quer a igreja fechada, bom para você. Se você tem outros métodos de cuidar da sua ovelha, bom para você. Agora não venha querer tirar o meu direito não, que é constitucional, não é um direito só da igreja, é um direito de causa pétrea vigente no meu país, para centro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de centro espírita, de igreja católica, de salão do reino, é causa pétrea, e eu vou fazer valer o meu direito. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.